Vamos lá, dona Jana, vamos lá. Sabe por quê? Porque hoje eu quero mandar minha história lá para fora, Hum, mas eu não faço ideia de como é que eu vou formatar o meu documento hum. para que os editores leiam ele e possam aí jogar uns dólares em mim. Como é que eu vou fazer isso, dona Jana? Interessante, interessante. Bom, para a sua alegria, Dioguinho, de todas as pessoas que estão vendo Hum, esse vídeo, para o nossa, mercado. Para para nossa nossa alegria. alegria. Exato, o coisa até cortou a nossa voz Que bom. incrível aqui. Para nossa alegria, o mercado anglófono tem um formato padrão que é usado para, sei lá, 99,9% aí das submissões. E se o edital, na verdade, se o edital não especificar, esse formato é um formato que garante aí o chance de acerto, você não vai mandar nada super desconfigurado. Então, eu acho que a gente pode falar sobre esse formato, menino Diogo, que tem um nome aí, que é o nome do criador do formato, que é o formato Shun. Shunn. Exato. E assim, vou começar aqui compartilhando o nosso site, né? Porque aí, quem quiser também, que tiver caído aqui de paraquedas, pode encontrar mais conteúdo por lá também. Principalmente nessa parte aqui de cursos e lives, a gente tem ali um monte de vídeos sobre publicação lá fora, escrito em inglês, então vale a pena dar uma olhada ali, ou então na playlist aqui no YouTube mesmo. Mas, dona Jana, você falou que é um formato padrão e tudo mais, até o criador diz, ó, gente, eu não tenho nada a ver com isso, eu só estou compartilhando aqui meu conhecimento, mas eu não Exato, estou aqui também ditando regra. Então, exato. a gente sabe que é um formato que não precisa ser seguido aí à risca, Uhum. mas quanto mais você conseguir se aproximar desse formato, mais os editores estarão dispostos aí, de forma geral, a ler o seu envio com mais carinho, eu diria, né? Então, Exato. assim, não é porque você deixou de utilizar uma coisa ou outra que você vai deixar de ter ali o seu material avaliado. Tem alguns editores que vão ser bem ali ferro e fogo, mas no geral existe também um bom senso que é sempre aplicado, né? Exato. Na verdade é isso. Assim, você tem mais chance de acertar se você usar o modelo do Chan. As revistas, as editoras, elas meio que adotaram esse modelo. E vocês vão ver, a gente vai passar pelo modelo bonitinho, mas vocês vão ver que tem justificativas para algumas das coisas. Não é uma coisa arbitrária ali que o Chan tirou da cabeça dele. Ele trabalhava com alunos, enfim, ele recebia muito material escrito e aí ele desenvolveu um formato que tinha algumas vantagens para quem estava lendo no papel e depois ele fez uma variação aí para quem está lendo na tela. E aí a gente vai falar desses dois formatos, focando num deles especificamente. Mas vamos falar primeiro, mostrar o site do Chan, que é um site que deve ser muito acessado, né? Que é um site aí Ah, que esse tem. aí com certeza E, acaba tendo sempre uma grande quantidade de visualizações. Por quê? Porque todo mundo é enviado para cá quando está começando a mandar coisa lá para fora. E você comentou aí da história dele e tudo mais. Se vocês quiserem, vocês podem ler aqui, tem um pouco da história. Ele fala de como esse uhum, formato surgiu e tudo mais. E, Jana, ele mesmo ali, quando foi formatar esse documento, né? Ele foi contando uma história do porquê de cada coisa. Então, assim, eu gosto bastante. Depois, se vocês tiverem curiosidade, a gente não vai fazer a leitura aqui do documento todo, mas uhum, se vocês tiverem curiosidade, ele explica o porquê de cada coisa. Então, uhum. é interessante a gente também saber que essas regras, elas não estão ali de forma aleatória. Existe um É porquê isso. daquele estar ali. E a Jana comentou também que existem aí dois formatos, né? A gente tem o formato clássico, que era um formato muito utilizado, principalmente quando esses envios eram Papel. feitos por carta, né? Tipo, Isso. você escrevia sua história, mandava uma carta para o editor e tudo mais. Hoje em dia, a gente tem aí a maioria das publicações seguindo o O Modern. modelo exato. Então, o Uhum. modelo moderno é o que nós recomendamos aqui que vocês sigam. Então, ó, vocês podem aqui mudar de um para o outro, mas Isso. a gente vai dar uma olhada aqui no modelo moderno. Moderno. E o mais interessante também, Jana, é que ele está sempre, de certa forma, atualizando esse documento. Se não me engano, a última Sim. atualização foi em 2020, né? Isso. Mas sempre bom ficar de olho aqui também. Isso. Levanta, ergue um pouquinho aí a tela, só para a gente mostrar uma coisinha rápida aqui. Esse é o Quer site do fazer Shan. comercial da HBO, né? É isso que Isso, quer. Tô isso. House ligado. of the Dragon, HBO, patrocínio Porque eles estão nosso. patrocinando a gente. Max. Mas, ó, Exato, é vamos massa. lá, gente.
vocês vão entrar no site do Shan, se vocês colocarem em qualquer lugar no Google, Shan Manuscript Format, Shan Configuration, Shan Formatting, vocês vão achar esse link, ele é bem conhecido, né? E aí até no site dele tem algumas coisas engraçadas para vocês lerem depois, tem o Accidental Terrorist, ele foi preso como um terrorista acidentalmente e tal, foi uma coisa muito maluca, ele tem uma Isso, nem biografia eu contando sabia sobre disso. isso, acho muito engraçado, mas enfim, então vamos lá. Primeira coisa que vocês podem ver, que tem ali em cima do Modern Manuscript Format, onde está branquinho ali, que tem as caixinhas amarelas, tem um Click to Download this guide as PDF. Então, tem essa opção, você pode baixar em PDF. E à direita, vocês vão ver ali, Roll Over Highlighted Page Elements for More Info. Então, o que ele fala? Se você passar o mouse em cima dos elementos que estão highlighted, né, que estão grifados ali, aparece um pouco mais de informação. Então, vocês estão vendo o Diogo fazendo aí, vai passando a mão em cima desses elementos e ele vai explicando os elementos. Como o Diogo bem disse, ao longo do documento ele também vai explicando o que você precisa fazer. Então é um passo a passo bem tranquilo. Se você fizer com bastante carinho, com bastante calma, você consegue formatar a sua história. Mas o que a gente vai fazer aqui, Diogo? Nós somos o quê? O Fantástico, o quê? Guia. Fantástico E a gente guia. vai fazer o que vai guiar vocês. Jana Exato. está ali já com o documento aberto que ela vai formatar enquanto nós estamos aqui conversando com vocês. E é Isso. claro que a gente vai também dar uma olhada aqui em tudo que está Algumas coisas bem destacado, importantes. explicando para vocês o porquê de cada coisa, o que vocês devem colocar aí no documento de vocês, ou não, o que também pode ser opcional, certo? Isso, certo. E aí vocês estão vendo uma coisa também, que ali em cima do documento tem 1, 2, 3, 4, 5. É o número de páginas. Se você clicar, você vai andando nas páginas, porque tem alguns elementos que só aparecem na segunda para diante. E também, eu acho que uma coisa que a gente precisa falar, Diogo, é que no documento do Chan, ele vai falar algumas coisas sobre pontuação, sobre algumas formas de formatar arquivo que hoje a gente não vai abordar. Porque a gente vai falar sobre isso mais para frente, tá? A gente vai falar sobre em outro vídeo sobre formatação, formatação não do documento em si, mas tipo como pontuar diálogo e outras coisas assim relacionadas. Então a gente vai falar da formatação do documento. Então o que a gente vai fazer? Seu texto está pronto, finalizadinho, você vai pegar o seu texto e vai seguir o passo a passo para ele ficar no formato final para enviar para as revistas, para os editais da vida. Certo? Exato. E é sempre importante a gente saber que esse documento aqui, só de olhar, vocês já vão ter uma ideia aqui de como o documento de vocês né? deve aparecer. Exato, a aparência do documento. Isso já ajuda muito. Só de olhar assim, você já tem uma mínima noção do que precisa ser feito ali na hora de enviar. Então, se vocês abrirem o documento de vocês e já se depararem com o documento de vocês formatadinho assim, organizado, com o nomezinho aqui, quantidade de palavras e tudo mais, o editor, ao abrir, ele já vai estar mais familiarizado com o que ele está vendo. Mas, é claro, vamos agora para detalhes bem específicos de cada um. E, Jana, eu queria primeiro passar por essa parte aqui, começando pelo nome. Aqui a gente tem uma coisa chamada legal name. E o que isso quer dizer? Esse é o seu nome de registro, né? Então é o seu nome que você vai colocar, eventualmente, se você vender essa história para a revista, vai ser colocado ali no seu contrato. Eu não sei exatamente como que tá a questão de nome social e tudo mais, mas é para você usar o seu nome legal aí. Eu imagino que não é uma grande questão se você tiver um nome social, for usar um nome que não é o seu nome de registro, mas o importante é sempre colocar um nome ali que te reconheça e a principal diferença aí é que não é o seu nome com o qual você assina. Então, por exemplo, o próprio exemplo do Chan aí tem um exemplo claro. Ele tá, o nome legal dele ali é William Chan, mas se vocês verem ali embaixo do título, Proper Manuscript Format, ele assina como by Bill Chan. Então ele assina como o pen name dele, né? Como que a gente fala isso em português? Esqueci agora. O pseudônimo dele, o nome de assinatura dele, né? Meu exemplo, eu chamo Janaína Bianchi, nananã, eu assino como Jana Bianchi. Então, aqui, nesse primeiro cabeçalho aí, é o seu nome legal. Tá, então deixa eu só, desculpa, Beleza. só te interromper, Imagina. só para mostrar então. Aqui a gente tem o nome legal, que é o nome que vai estar ali no meu chequezinho, né? Como a conta, como eles vão depositar o dinheiro na minha conta. E aqui é o meu byline, que não necessariamente é igual ao nome que está no meu documento, certo? Então, o que é importante, toda vez que eles forem
publicar, eles vão publicar com o nome que vier aqui no byline, mas a gente sabe que, na prática, né, Jana, toda vez que eles vão formatar o contrato ali, eles vão pedir o seu nome, os seus dados, isso. O seu registro e tudo mais, eles vão confirmar isso, eles vão confirmar também a questão do byline, né? E, assim, se está escrito ali, é a forma como você quer ser publicado. Então, assim, é legal saber isso? Mas nada impede, vão deixar de me pagar. Não existe isso, só, né? Se vão comprar a sua história, exato, eles vão precisar do seu nome ali, de todos os seus dados para poder redigir o contrato. É que a gente tá falando também de William, Bill, Janaína, Jana, mas assim, tem um caso também, imagina só, se eu tô mandando uma história minha com meu e-mail, janaína.pin ali, alguma coisa, e aí só que eu não assino como Jana Bianchi, eu quero assinar aquela história específica como Mariazinha da Silva. Se ele receber um nome ali em cima, né, tipo, que é o nome legal, que é o nome que corresponde ao e-mail, ele vai entender, esse aqui é o nome legal da pessoa, mas ela, por alguma razão, assina como Mariazinha da Silva. Certo? Eu posso assinar como qualquer outro nome. Então é só para ter essa coisa aí, mais uma separação do que vai no contrato e uma separação do que é a sua assinatura. Antes da gente seguir, Diogo, eu acho importante dizer também que esse é um dos elementos que vocês precisam prestar muita atenção, porque, embora ele conste no formato do Chan, algumas revistas pedem que o arquivo seja anônimo. Então, nesse caso, que a revista peça ali, sempre o edital é o que manda, essa parte desse cabeçalho não vai existir, né? Desse cabeçalho não é o cabeçalho, dessa primeira apresentação aí. Primeira certo? página, né? Isso. Então você não vai colocar nem o nome, nem essas outras informações que te identificam, certo? Só vai colocar o número de palavras que a gente já vai falar. O que a gente tem que ter em mente vale o que está no edital. No edital está pedindo o manuscrito do Chan, vai seguir isso aqui. No edital está pedindo o manuscrito, mas que vocês enviem de forma anônima, vocês vão omitir ali o nome do documento. Tanto a byline, que é essa aqui que vem abaixo do título, quanto o seu nome legal. Então, e quanto o nome no documento também. No documento. O que manda é o edital. O edital é que vai editar como você vai lidar com essa questão aí de identificação ou não. E se falando nisso também, logo abaixo ali do nome do Chan, do lado tem os pronomes, isso é opcional, né? Algumas revistas pedem. Ultimamente a gente anda colocando, porque é uma informação que parece ser bem relevante assim no meio, a gente acha interessante. Tava vendo aqui, tem até já nos posts recentes Legal. A questão de colocar o pronome ou não colocar o pronome, né? Então, assim, a gente já consegue perceber aqui que não é uma unanimidade, né? Exato. Mas eu acho que uma dica bem interessante, Jana, você vai mandar aquela história, você vai enviar aquela história, não sabe, coloca o pronome, não coloca o pronome, abre a seção da revista na qual você tem o nome dos editores e tudo mais, e veja se lá eles colocam os pronomes e tudo mais. E aí, assim, como um escritor que está enviando, se os escritores colocam, por que eu não vou colocar? Exato. Se os editores colocam, eu colocarei também. Então, se para você é uma questão utilizar ou não o pronome, você pode adotar isso como uma prática ou não colocar também. Aí é uma questão pessoal de cada um, né? Mas minha opinião pessoal se você tem uma questão, não sei se devo, dá uma olhada lá em quem são os editores e aí você toma a sua decisão. E sempre se mova pelo que você fica mais à vontade. Se é importante para você colocar o seu pronome, saiba que isso é esperado, é bem recebido, né? Logo embaixo, a gente tem o endereço, que é até um endereço meio quinta série ali, porque ele fez um endereço... Isso, eu ia passar batido, mas eu sabia que não tinha como. Em algum momento você ia ressaltar onde o Chan mora. Onde o Chan mora. Ele colocou aí, obviamente, né? É um endereço fictício. Mas uma coisa muito importante de dizer... não, com certeza, né? Courier Place, ele tá zoando ali com as formatações. Mas é muito importante de vocês pensarem, saberem, na verdade, que a grande maioria das revistas está pedindo que as pessoas não coloquem o endereço físico, o endereço da sua casa. Porque esse material ele vai passar por um monte de leitor peneira, vai passar por um monte de editor. E assim, não é muito interessante. A gente tá aqui no Brasil, os caras estão lá
nos Estados Unidos, na maior parte do tempo, então, assim, não é tão perigoso, mas dentro dos Estados Unidos não é interessante para eles que fique circulando ali o seu endereço, né, entre várias pessoas. Eles têm muito essa Jana? questão Leitor Peneira vai invadir minha casa? É isso que você está nunca, dizendo? nunca duvidamos dessas possibilidades. Então, assim... Não, mas assim, brincadeiras à parte, a gente sabe que quando você está enviando esse material, você está enviando dados sensíveis e tudo mais, e pessoas são pessoas. Então, recentemente, por questões que ocorreram e tudo mais, tem se adotado realmente essa prática de não haver a necessidade de colocar o seu endereço ali. Eu não coloco o meu. Não coloco também. Tenho medo de leitores peneiros. Não, mas assim, brincadeiras à parte, isso é uma reminiscência de quando as pessoas enviavam material pelo correio. Então era importante que tivesse o endereço, e eles falam isso aí no arquivo, porque assim, se ele tira o seu material do envelope, joga fora o envelope, vamos supor, acaba, né, o envelope acaba se perdendo. Pelo menos ele tem ali, eu quero comprar essa história, para onde que eu mando o cheque? Tá ali. Hoje em dia, a gente manda por e-mail, por plataformas, então a gente não precisa, porque eles vão entrar em contato por e-mail, então geralmente a gente coloca o e-mail, tá? Tem lugar, se for anônimo ou não. Ia perguntar isso a você, mas o e-mail eu mantenho? O e-mail mantém, a menos que, de novo, seja pedido que seja anônimo, tá? E aí, não interessa se seu e-mail é Diogrão da Silva, gatinha carioca, né? Gatinha Enfim. Carioca, 1987, ó, revelando a idade. Já tá denunciando a idade. Não adianta, não importa, tá? Se é anônimo, você não vai colocar seu e-mail. Mas geralmente, então, só para recapitular, o que a gente faz? Quando não é anônimo, eu e o Diogo e as pessoas que a gente costuma falar ali no grupo de escrita e tal, a gente geralmente coloca o nosso nome, o nosso pronome e o nosso e-mail, e de vez em quando a gente coloca também Rio de Janeiro, só o nome da cidade, porque às vezes é relevante, às vezes a história se passa ou no Rio de Janeiro ou em São Paulo, então é legal a gente dar um toquinho ali a mais de brasilidade, só falando, eu sou morador dessa cidade aqui, eu tô falando sobre falou isso. Em brasilidade, eu já vim gravar de como? Você já tá todo... O ritmo olímpico, porque a gente tá no meio da Olimpíada. Verdade. Então eu já vim como? De Brasil aqui, porque, né? A gente tem que puxar também. Eu vi também de Brasil, o verme que primeiro roeu as duas carnes do meu cadáver. Você tá muito literária. Eu tô machadão aqui, né? Exatamente. Vamos então, prosseguindo aqui, Jana. Tem mais uma coisinha. Tem mais coisinha. Fala coisinha. Não, era isso mesmo. Eu ia falar achei que tivesse outra coisinha. Tá, beleza. Não. Então, no canto direito superior, eu terei o quê? O número aproximado, arredondado ali para centena. Então, se tiver 1535, 1567, você vai arredondar ou para 1500 ou para 1600. Então, sempre para arredondado para centena. E aí eles pedem esse about, justamente porque ele é arredondado, então mais ou menos ali 1.500 palavras, sempre alinhado à direita. A gente vai mostrar para vocês como fazer isso, certo? Isso aqui também. Isso. Essa aí é uma coisa... se for relevante para o envio. Na maioria das vezes, eu nunca vi também a necessidade de colocar isso aqui, então também fica por conta de vocês, né? Não acho que seja algo aí realmente necessário, né? Isso, geralmente isso aí a gente não usa. Minha pergunta para você, dona Jana, você quer que a gente já faça isso no nosso documento antes de prosseguir? Sim, vamos fazer isso. Na prática agora... Vou colocar vocês aqui pro lado. Você vai brilhar agora aí, vai lá. Então vamos lá, vamos fazer a primeira parte aqui, fazer esse cabeçalho. Eu vou botar aqui o meu nome, Bianchi Bepin, que é o meu nome legal. She, her. Não vamos colocar o e-mail. Vou colocar aqui o e-mail do Fantástico Guia. Certo? Posso pôr o meu e-mail pessoal, mas vou pôr aqui o e-mail do Fantástico Guia. Rio de Janeiro, que agora eu sou carioca. Rio de Janeiro. Certo? E vejam só, essa parte aqui, ela é alinhada à esquerda, tá? Mas a gente tem aquele número de palavras que... Diogo, você consegue botar lá pro chão só para o pessoal ver rapidinho? Vamos lá, vamos voltar então. Se vocês olharem ali... Vocês estão vendo aqui, que ele está alinhado à direita, né? Direita, mas é na mesma linha, né? Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar o nosso tab, tá? Vai dar uns tabs aqui e vai colocar about. Deixa eu ver, eu vou mostrar aqui para vocês como é que... a gente conta aqui o número de palavras. Você vai selecionar tab ali no teclado, né, dona Jana? Isso, tab do teclado. Um tabzinho assim, Isso, e a gente vai pra lá.
em cima do Caps Lock, né? Aí a gente vai selecionar aqui a nossa história inteira. Essa aqui é uma história que já foi publicada minha. E vocês vão vir aqui em revisão, contagem de palavras. Aqui, palavras 3061. Então, about 3,100 palavras, correto? Tô arredondando para cima, porque 60 ali, mais perto de 3.100. Então, about. Agora, lá embaixo, Jana, desce um pouquinho para mim, por favor. Lá embaixo, quando você seleciona, ele também tem no canto esquerdo inferior Verdade. ali a contagem de palavras, né? Porque eu não Ó, sei se apareceu no vídeo essa janela de aqui. pop-up, tá? Ah, tá bom, Eu legal. Tá, acho acho que não que tá ela não aparecendo. está aparecendo. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou voltar para o coisa do Chan e tenta Tá, compartilhar a sua boa tela ideia. toda. Porque aí, pela Vou tela fazer isso. toda, ela vai aparecer para gente, né? Boa, Porque vou eu fazer acho isso que agora. para o pessoal não apareceu. Mas o que a Jana está Pronto. falando, Ó, vamos vamos ver lá. se agora vai. Mas eu acho que vai, ó. Vamos lá. Só tira, Aqui. por favor, aí. Ele tem esse. Isso, oculta pra gente aí, por favor. Fechou, vamos Obrigado. lá, contagem de palavras. Ah, agora sim. Isso, agora apareceu pra gente. Boa. Isso. Então aqui, Vamos ó, lá. apareceu 3.061 palavras. Como a gente vai Uhum. arredondar, mas como o Diogo bem disse, realmente aparece aqui embaixo, ó. 3.061 de 3.085, porque ele tá contando aqui o resto do cabeçalho aqui. Então, 3.100, né, mais ou menos, Tá, então porque mostra pra mim de novo 3.061... só como é que eu faço pra ver lá em cima, Vamos, por favor. vamos lá. Então, tava aqui, certo? Aham. Aí eu vou selecionar tudo. Beleza. Aí eu vou aqui na parte do Word. A gente está usando o Word, né? Outros processadores de texto têm coisas muito parecidas. Você provavelmente vai estar aqui na página inicial. Você vai vir aqui em revisão. Uhum. E aí aqui já tem essa opção aqui, contagem de palavras. Maravilha. Aí a gente vai ver aqui palavras 3060. Aí eu vou mostrar de novo como é que faz aqui, ó. Tô aqui na frente do meu... alinhado à esquerda. Eu vou usar o Tab do teclado, que é a tecla logo em cima do Caps Lock. Vou dar aqui um número de tabs mais ou menos que eu acho, depois a gente ajusta, tá? E aí eu vou escrever about com a caixa baixa aqui, ó. Veja que não é com a caixa alta. About 3.100 words. Lembrando que quando a gente tá falando do número em inglês, o separador do milhar é a vírgula, né? Então aqui seria, em português, a gente escreve 3.100, 3.100. Em inglês a gente usa a vírgula. E aí eu vou ajustar aqui. Ah, um tab a mais ele caiu para a linha anterior, então tava certo. Vou deixar Então assim. volta, né? Beleza. Isso. Beleza? Maravilha. Então eu vou retornar aqui para o formato do Chan, só para a gente mostrar que até agora estamos exatamente como é pedido aqui no comecinho, né? Então, alinhamento à direita aqui e todas as informações solicitadas. E agora, Jana, eu tenho aqui o título da minha história, né? Isso. Vamos lá, a primeira coisa que vocês vão notar antes do título é que tem um monte de enter, né? Tem um espação grande ali. Isso, tem aqui um espação. Esse espaço, se eu não me engano, o Chan não especifica quanto que é, mas aí você dá mais ou menos uns enter aqui, geralmente é começando ali no primeiro terço da página, o seu título, e aí existe uma razão para isso, tá? Alguns editores usam esse espaço para fazer anotações, se eles imprimem esse papel, então tem uma série ali de justificativas, a gente não questiona, a gente dá ali um monte de enter, e põe o título aqui embaixo. Começa ali mais ou menos na metade da página, né? Isso, na metade aqui, ó, vou dar um antes-zoom aqui para vocês. Mais ou menos na metade da página a gente encontra aqui o título e a byline centralizados, ambos, né? Centralizados, sem negrito, sem itálico, sem nada. Lembrando que em inglês, isso não é a mesma coisa em português, mas em inglês, o título tem todas as palavras, aqui na verdade está até errado, deveria ser minúsculo, e aqui também, todas as palavras, exceto os artigos e as preposições aqui, com a caixa alta, tá? Então em português é diferente, a gente usa tudo minúsculo, a menos Mas que seja ninguém um vai nome eliminar próprio, meu mas... ponto, minha história por causa Não. disso, né? Não, é só para fazer certinho se vocês quiserem, tá? Então, vai deixar o título aqui. Byline significa a linha que começa com by mesmo, linha byline. Então, aqui a gente tem by Jana Bianchi. E aqui sim é qual o seu nome de que você vai querer assinar essa história. Lá acho que ele chama de pen como ela vai name. ficar publicada lá, né? Isso. No site da revista, certo? Certo. Aí você vai deixar Agora aqui eu vou byline. voltar então para o formato do Chan. Volte. Para que isso, está mostrando tudo agora. Desculpa. Relaxa. Vamos lá, deixa eu voltar aqui agora para o formato do Chan, no qual a gente vai
começar aqui explorando algumas coisas que estão selecionadas para que a gente tenha atenção. Começando aqui por essa primeira linha de cada parágrafo. O que eu preciso fazer na primeira linha de cada parágrafo, Jana? A gente tem um parágrafo, um espaçamento especial de primeiro parágrafo. Então a gente tem, vamos fazer o seguinte, vamos ler também quando ele fala aí do espaçamento, qual que é o tipo de espaçamento, porque daí a gente faz tudo junto na configuração do parágrafo. Ah, maravilha, maravilha. O que você preferir, vamos lá. Então, vamos ler todas as informações que a gente precisa aqui e aí a gente volta aí com o seu documento, pode ser? Boa, pode. Tá, então aqui a gente tem essa primeira linha que vai ser num formato diferente das outras. Então, ó, a primeira linha começa aqui, as outras do parágrafo são um pouquinho aqui para trás, né? Isso que eu ia falar, cada linha do primeiro parágrafo. A gente tem que ver também o espaçamento entre linhas. Espaçamento, tem alguma parte aqui que a gente precise ver? Vamos lá. A gente tem a fonte, que é... Qual a fonte recomendada, Jana? É o Times New Roman, que é uma fonte bem padrãozona aí, ou outra fonte serifada, tá? Então é importante que a fonte seja serifada, e aí a gente não vai entrar no mérito aqui, mas tem as fontes serifadas geralmente são mais fáceis de ler na tela, porque elas têm algumas letras que são configuradas de um jeito melhor e tudo mais. A Times, a Courier também, eu já vi alguns editores indo por ela, né? Então, assim, são duas fontes. No geral, eu costumo utilizar a Times, mas quando eu vejo que o editor prefere, eu vou lá e mudo. Perfeito, porque a fonte também é facinho, quando já está tudo configurado, você vai lá e muda de uma vez. E o tamanho é? 12 pontos, né? Tamanho 12. Então, você quer mostrar para a gente agora como é que você vai fazer isso? Vamos lá, então, eu vou volta para o arquivo. Compartilhar aqui o seu arquivo novamente. Então, beleza. O que eu vou fazer? Ou eu vou selecionar tudo, inclusive o cabeçalho aqui, ou eu vou dar um Ctrl T, que no Word, em português, ele seleciona tudo. E aí, simplão, página inicial. Aqui a gente tem a janelinha aqui com a nossa fonte. A gente vai vir, vai escolher aqui, ou vai digitar, né, Times New Roman, certo? Vai botar o número 12 aqui, acabou, tá? Na fonte correta já. O espaçamento ainda tá errado, mas a gente vai falar dele agora, certo? Maravilha. Então, salvando, tá? Vai salvando. Salvei aqui. Boa. A gente vai ali, Times, tamanho 12, no documento todo, né? E para selecionar tudo, você deu um Ctrl T aí. Isso. Ou pode selecionar tudo assim, arrastando, né? Que o Ctrl T ele já seleciona tudo até o final. Exato. Então, a gente vai agora ver... Voltar para o documento, né? Volta lá para o Chan, vamos ver o que mais que ele fala. Vamos na página 2 ou tem mais alguma coisa aqui para a gente ver? Não. Pode ir para a página 2. Vamos para a página 2, então. Vamos dar uma olhada. Você quer falar sobre cabeçalho? Quero. Vamos lá. O Chan, ele pede que tenha esse primeiro destaque aqui na primeira página, mas também reminiscente da época que o material era enviado em formato impresso, ou para editores que gostam de imprimir as histórias para ler, é importante que as outras páginas da história estejam identificadas de alguma forma. Imagina lá, tá, o seu história lá com 5 páginas, e aí bate um vento, perde a primeira página, e aí ele não ia saber mais de quem que é aquele resto daquele conto que ele quer comprar. Imagina o desespero, né? Então, vamos fazer esse cabeçalho que é muito simples. Ele tem o seu sobrenome da sua byline, tá? O seu sobrenome, ou o último nome da sua byline, barra uma palavra ou 2 palavras que identifiquem ali mais ou menos o título da sua história, barra a numeração começando a partir da página 2. Como que a gente vai fazer isso? Não pré-muscânico. É um cabeçalho simples. A gente vai clicar 2 vezes aqui. Peraí, então eu volto para o seu documento, né? Volta para o documento e vamos fazer isso. Vamos lá, vou voltar para o seu documento agora, porque você está na página 2, é isso? Só para Estou na página 2 aqui, ó. Legal. Página 1, vai aqui para a página 2. Primeira coisa que eu vou fazer, clicar 2 vezes aqui, vai abrir o cabeçalho. E aí vocês vão ver que aqui em cima vai abrir a aba cabeçalho e rodapé, que também você pode chegar por outro caminho, mas eu acho que esse é mais fácil. Você clica 2 vezes e vai abrir aqui a aba cabeçalho e rodapé, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, então, eu vou colocar o meu sobrenome da minha byline, Bianchi, dá um espaço, uma barra virada para a direita. O título aqui, a minha história se chama Do Houses Dream of Scrap in the Sky. Eu vou colocar Houses. Certo? Espaço, outra barra. E aí aqui a gente vai entrar com a numeração.
tá? Então, Tá, para entrar no deixa eu te fazer uma pergunta então, Jana. vai. Eu vi aí que Uhum, você não botou o seu título todo. Porque o uhum. seu título é um título relativamente grande, né? Grande. Agora, se o Isso. meu título tem ali 3 palavras, eu posso colocar as 3 palavras, Colocar. né? Não tem problema nenhum. Pode. É só Exato. mesmo uma coisa que a gente adota quando o título tem aí mais de 3, 4 palavras. Vale a pena só pegar uma dessas palavras e utilizar ali para que ela seja a referência ao título. Então, por Para isso, não há identificar. necessidade aí de você escrever um titulão gigante. Tem uma galera aí que gosta de um título gigante, né? Nem sei quem que gosta, né? Enfim. Quem será? Quem será? Mas é Quem isso, será? gente. Então, sabendo disso, vocês têm essa opção aí também de ou selecionar uma palavra do conto e colocar ali, ou Do então título. do título, desculpa, ou se Uhum. vocês tiverem aí um título curto, pode botar ele inteiro. Exato. E aí tem mais uma questão aqui. Vocês vão ver que aqui, nessa parte aqui do cabeçalho e rodapé, vocês estão vendo meu curso, né? Vocês Uhum. têm essa opção aqui, primeira página diferente, ela tá ticada. Se você não tiver ticado, o que vai acontecer é que esse cabeçalho vai aparecer na primeira página aqui também. A gente não quer isso. Lembra lá do formato chão, não tem isso na primeira página. Então a gente vai selecionar, se não tiver selecionado, ou vai deixar selecionado se já estiver, primeira página diferente. Certo? E aí, o que você tem que fazer? Você teria que fazer, se você quisesse que qualquer coisa diferente aparecesse no cabeçalho, você teria que fazer aqui na primeira página. A gente não quer nada, vai deixar o cabeçalho da primeira página vazio e vai seguir para o cabeçalho da segunda página. Beleza? Maravilha. E Então, aí, agora você aqui. ia ensinar para a gente como colocar a Isso, numeração, né? Porque a numeração ela só aparece exato. a partir da segunda página, certo? Isso. Aí, como é que a gente vai fazer? Aqui também no Word, na própria seleção aqui do cabeçalho e rodapé, então, de novo, ó, saí, cliquei 2 vezes, aparece essa abinha cabeçalho e rodapé. Eu vou vir aqui nessa opção aqui bem à esquerda, que é número de página, tá vendo? Vou Uhum. clicar, e aí ele tem várias opções, sendo que uma delas, se você colocar aqui, ó, início de página, quando você coloca, ele vai abrir aqui para essas várias opções. E a gente quer a direita da página, certo? Alinhada ali à Boa. direita. Então, eu vou vir aqui nesse número sem formatação, provavelmente já vai ser default aí, e vou clicar nesse número sem formatação à direita, tá? Cliquei. Maravilha. Tudo bem, apagou aqui o que eu escrevi, a gente vai fazer de Ih, novo. apagou tudo. Olha aí, que Sem coisa. problema, mas Que o mais trabalho. importante é deixar a página aqui e vejam vocês que ele já começou do número 2 e ele não numerou a primeira página, tá? Uhum. Então tá tudo certo. Então vamos escrever aqui de novo rapidinho. É. Bianchi barra houses barra 2. Ah, Maravilha. agora, coisa importante. Essa fonte aqui tá uma fonte que tirou ali, fonte e vozes da cabeça do Word. Então eu vou vir aqui, Times New Roman 12, Uhum. certo? E pronto. Tá Boa. feito. Acabei Tá, o maravilha. cabeçalho. Então, posso retornar para o nosso documento do Chan, né? Pode. Bora. Então, vamos lá. Agora, eu já tenho aqui todo o cabeçalho que vai se aplicar Uhum. às outras páginas, certo? Vou mudar aqui de página, Certo. ó, página 3, página 4. Uhum. Esse cabeçalho, depois a Jana vai mostrar lá, ele está aplicado em todas essas As páginas páginas. aqui, menos Uhum. na primeira página. Então, a primeira página permanece só com o número de palavras ali à direita. Exato. Voltando agora para a segunda página, Jana, tem mais Uhum. algumas coisas aqui que foram destacadas, né? Uhum. Nem tudo vale a pena a gente falar, né? Porque não vem ao caso Uhum. algumas coisas. Tem alguma coisa daqui que você queira abordar? Acho que não. Ele vai falar, já Não, falou né? Em do. termos Não, de podemos formatação, passar. porque a gente Opa, depois vai. peraí. Isso. Não, pode Oi, seguir. Não precisa, desculpa. não. Não, tá certo. Aqui a gente vai falar de. Aqui ele tá falando de line spacing. Beleza. Essa aí é Isso. importante. Então vamos lá. Line spacing significa o espaçamento entre as linhas. Né? Tem simples, Uhum. tem duplo e tudo mais. E no Chan ele pede double Esse from here espaçamento forward. vertical, né, Jana? Isso, espaçamento vertical entre Esse as linhas espaçamento aqui entre as da coisa. linhas aqui. Pô. Isso. Ele quer double e também, eu acho que ali mais para baixo, vai descendo um pouquinho, ele Hum. fala da primeira. Ah, não, ele já falou do primeiro, formatação, da primeira. Ali, the first line, é aí mesmo, nesse parágrafo. The first line Uhum. of every paragraph should be indented 1/2 inch from the left margin. Então, o
que ele está falando, primeira linha de cada parágrafo tem que ter um indentamento de meia polegada a partir da esquerda, certo? Tá. Maravilha. Vamos lá, vamos fazer isso. Então a gente tem espaçamento de linha duplo, primeira linha de cada parágrafo, meia polegada da esquerda para a direita. Perfeito. Então, beleza? Vamos lá, então. Vou retornar aqui para o seu Vamos documento e você mostra para a gente como é que a gente vai aplicar isso. Bora lá. Primeira coisa, eu vou selecionar tudo. Opa, peraí, fiz errado aqui, tem que clicar aqui. Ctrl T, selecionou tudo, certo? Aí eu vou vir em parágrafos. Vocês estão vendo que aqui na página inicial mesmo tem já essa janelinha aqui, parágrafo? Vou clicar aqui nessa setinha que tem aqui no canto direito inferior. Cliquei, vai abrir essa janela aqui de diálogo do parágrafo, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, esse espaçamento aqui, ó, logo acima da visualização, eu vou vir no espaçamento entre linhas, colocar duplo, porque ele falou que era duplo que ele queria, certo? E eu, Jana, eu gosto de desticar essa janelinha aqui, não adicionar espaço entre parágrafos do mesmo estilo, e eu gosto de colocar 0 e 0 para tirar o espaçamento extra antes e depois de cada parágrafo. Então é assim que ele vai ficar aparecendo para vocês. Antes, 0, depois 0. Não adicionar espaço entre parágrafos do mesmo estilo aqui. Tá desticado. Na verdade, ticado, perdão. Então a gente não vai adicionar espaço entre parágrafos do mesmo estilo. E o espaçamento entre linhas está duplo. Beleza? Então essa é a cara que tem que ter na hora que eu der o ok ali. Isso. Aí eu vou dar o ok, exatamente mas exatamente assim, mas veja que eu não vou falar do recuo ainda e eu já vou explicar por quê, tá? Tá bom. Ok, beleza. vou dar Dá o ok pra gente, então. Beleza, então a gente tem aqui, ó, ele tá todo espaçamento duplo, não tem espaçamento entre as linhas, extra e tudo mais. Mas agora eu vou colocar aquele espaçamento, aquele indentamento de meia polegada. Por que que eu tirei a seleção aqui e vou fazer de novo? Porque no cabeçalho, no título e na line, eu não vou colocar o indentamento, tá? Então agora, eu vou dar o meu Ctrl T, que ele vai pegar tudo, eu vou manualmente mesmo selecionar da primeira linha da minha história até a última linha. O que eu vou fazer aqui é que eu vou apertar o Shift e clicar no final. Aí ele já vai selecionar. Então você colocou o cursor lá na primeira, aí você apertou o Shift e você clicou na última, né? Ó, vou fazer de novo. If, cliquei aqui. Aí, baixei lá para baixo, vou apertar o Shift aqui no meu teclado e vou clicar aqui. Ele selecionou tudo. Beleza? Agora vamos lá para o indentamento. Primeira coisa, vou usar todo o meu conhecimento de engenharia aqui para dizer para vocês que uma polegada é 2,54 centímetros. E então, portanto, meia polegada é mais ou menos metade de 2,5 ali, 1,75 centímetros. Tá? Então a gente está falando de um indentamento de mais ou menos 1,75 centímetros. E dá para a gente confiar na sua matemática porque você já publicou um monte de revista aí. Então, se essa matemática tá furada, pelo menos funcionou. Então, assim, ninguém percebeu. E digo mais também. E digo mais, se seu indentamento estiver um pouco mais ou menos que meia polegada, ninguém vai falar nada. Exato. Então, ó, eu vou voltar para aquele mesmo lugar, tá? Eu vou voltar aqui para o parágrafo, para que a janelinha aqui com a setinha, clicar. Só que agora eu vou falar desse recuo aqui, que ele fala o indentamento lá em inglês, recuo, tá? Então, o que eu vou fazer? É um recuo especial de primeira linha. Então, tem aqui, especial, primeira linha. Opa, cliquei sem querer. Oh, meu Deus. Primeira linha, certo? E aqui o meu Word tá já configurado para polegadas, tá? Então, eu vou colocar 0,5 polegadas. Mas, se estiver com centímetros aí, vocês vão colocar mais ou menos 1,75 centímetros. Beleza? Então, isso é algo que eu tenho que prestar atenção, porque pode ser que o meu esteja diferente do seu. Isso, exato. Polegadas aqui vocês vão saber porque ele tem esse símbolozinho, tipo uma aspa, assim. O meu tem a aspa aqui, mas se o de vocês não tiver, se eu não me engano, até aparece escrito aqui centímetros, quando tá em centímetros. Tá, maravilha. Beleza? Então, vou clicar o meu ok. Estando... Maravilha. Dá o ok. Ó, aí vocês vão ver a mágica acontecer. Ó, tá? Boa. Cada parágrafo começa com esse indentamento aí de mais ou menos meia polegada. Exceto o título, o byline e o meu cabeçalho. Beleza? Perfeito. Bora. Então, eu vou voltar aqui para o documento do Chan para o pessoal visualizar como tá, ó, igualzinho. A gente tem aqui esse espaço aqui
na primeira linha de cada parágrafo, certo? Exatamente. Aí ali embaixo ele vai falar, isso a gente já fez. Ali embaixo ele vai falar de criar o cabeçalho, que a gente já fez também, o cabeçalho nas segundas páginas. Tá? Ele tá explicando aí como é que faz, o header footer, que é o footer é o cabeçalho, o header é o cabeçalho, o footer é o coisa. Como falamos, aí ele vai falar para vocês sobre itálico, underline, né? A gente não vai falar sobre isso muito. Vai falar do dash, que é esse travessão, a gente também não vai falar. Isso aí ele está ensinando como usar o artigo, a gente não vai usar, certo? E aí, chegando ao final, na última página, ele tem uma coisa que eu acho interessante aí falar, que é essa quebra de bloco aí. Acho que ele já falou, na verdade, a gente já passou por ele. Ele fala mas... aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Ah, boa. Se você quer quebrar uma cena ali, ou então quebrar um bloco de texto, ele fala para usar o símbolo do jogo da velha numa linha centralizado e não deixa nenhuma linha branca em cima ou embaixo. Eu não me lembro se a minha história tem quebra, eu acho que não tem. Então a gente vai criar uma aqui só para vocês verem. Tá, bota lá, mostra só um minutinho. Então vamos só recapitular aqui, ó. Esse símbolo, você está me dizendo que é um símbolo que a gente vai utilizar para quebrar uma cena. Então, terminei uma cena da minha história, eu quero adicionar essa quebra, quero comunicar para o editor, ó, essa cena acabou, estou iniciando outra. A forma de fazer isso é colocando esse símbolozinho aqui centralizado. E se você quiser, tá? Não é que cada cena precisa ser dividida por um jogo da velha. Como se você tem livro que usa essa quebra, tem livro que não usa, tem história que usa, cada um usa à vontade. Se você for usar, não é asterisco, não é 3 asterisco, não é desenho, não é 2 linhas intervalada, é um asterisco, um jogo da velha, desculpa, centralizado, sem linha em branco em cima e embaixo. Beleza? Maravilha. Então eu vou agora... Antes, vamos só falar de um outro negócio ali, que acho que é a última coisa. Que é um pouco mais para cima, ele tá falando, se você quiser, alguns escritores podem colocar a palavra and, aí bem aí onde você tá, isso, depois da última linha do texto. Isso, eles falam que evita que você previna aí problemas se, de repente, a última página da história desaparecer, ou se perder, qualquer coisa, e aí o editor achar que termina ali, mas na verdade não termina ali. Então, algumas pessoas usam, eu não costumo usar, é muito raro eu usar, mas se vocês quiserem, ele diz que é o end no meio, centralizado depois da última linha. Beleza? Exato. Então volta lá. Exato. Então vamos voltar para o seu documento para que você possa exemplificar aí como fazer isso. Então vamos supor que eu quero quebrar uma linha aqui, mas um bloco, uma cena aqui. Eu vou dar um enter. Eu vou colocar um jogo da velha. E aí veja só que esse jogo da velha tá com aquele indentamento aqui e tá alinhado à esquerda. Então eu vou tirar o indentamento com backspace mesmo. Vou apertar o apagar. E eu vou clicar em centralizar aqui, lá na parte parágrafo aqui em cima. Centralizar. Centralizou aqui, certo? E aí, se você quiser colocar o end no final, você vai vir aqui depois da última linha da sua história. Você vai dar enter, escrever end, não é the end, é end. Tirar o indentamento com o backspace e dar um centralizar. Certo? Maravilha. Última coisa que falta. Volta lá pro chão, só falta uma coisa que é a borda do documento que a gente pulou. A gente foi olhando. Acho que tem que voltar um pouquinho para ver qual que é a... Você está falando das margens? Isso, das margens do documento. Tá. Acho que é a última coisa que falta. Vamos lá, dar uma olhada nas margens. Isto. Ah, não, voltou. Tava no primeiro, eu vi. Volta na primeira página. Vamos lá. Ele fala ali, ó. Coloca com uma... Ele fala, começa com uma página em branco, sem cor, nada, sem nada. E ali ele coloca, set 1-inch margins all around. Left, right, top and bottom. O que ele tá falando? Você vai colocar margens de 1 polegada, 2,54 centímetros. Estou falando com primeira. De todos os lados da página. Então, em português, às vezes a gente tem as páginas da lateral, as bordas, né? Esquerda e direita, é diferente de cima e embaixo. No caso do Chan, é tudo igual e é tudo 1 polegada ali. Então, o que a gente vai fazer? Volta para o meu documento e nós vamos mostrar. Vamos lá. A gente vai vir aqui em layout. Então, aqui em cima, layout. Certo? A gente tem uma opção aqui que é margens. Vai clicar. Aqui no meu documento, a margem normal já tá como 1 polegada, 1 polegada, 1 polegada, 1 polegada, tá vendo? Mas, se não tiver, eu vou ensinar vocês a fazer a personalizada. É muito simples.
Vocês vão vir aqui em margens personalizadas, vai clicar, e aí ele vai dar aqui, ó, margem superior, esquerda, inferior e direita. E todas elas, aqui no meu caso tá em 0,5 polegada, porque esse documento tá desformatado. Eu vou colocar como 1 polegada, que é o que ele pede, certo? Então eu vou colocar 1, 1 e 1, e eu não vou mexer em mais nada, tá? Se tiver em centímetros, que é quando o Word está lá em português, ele vai aparecer como, você vai colocar 2,54, 2,5, dá na mesma, na margem superior, na margem inferior, na margem esquerda e na margem direita, e vai aplicar OK. Apertar OK. Pronto. Desce um pouquinho para a gente ver. Ó, então a gente tem uma margem aqui, margem aqui, Legal. margem aqui em cima. Tá. Uma coisa que é interessante mencionar, Jana, muita gente pode estar perguntando aí, mas por que existe esse espaçamento? Existem 2 motivos, né? Um, porque é muito mais fácil a gente fazer a leitura ali, não misturar a linha de cima com a linha de baixo, né? Porque às vezes se você não tem esse espaçamento entre linhas, por exemplo, é muito difícil você seguir, dependendo do tamanho da sua tela e tudo mais. Então pode ser que você comece a ler uma linha e se confunda com a outra. E o espaçamento entre as linhas e as margens também ajudam quando o editor imprimiu aquele documento e está à mão ali canetando, fazendo anotando, notas, deixando notas. Então, assim, isso faz com que o editor tenha espaço para poder trabalhar e deixar notas. Hoje em dia, com a maior parte dos envios aí sendo feito de forma digital e tudo mais, essa questão aí de ter espaço perdeu um pouco o propósito, porque a gente tem aí a opção de deixar comentário e tudo mais. Então, eu diria que é uma questão que se mantém muito também por uma questão estética, né? Tá todo mundo muito acostumado. E do conforto, né? E do conforto de leitura. E do conforto na leitura. Então, é uma questão que se mantém muito mais por isso, apesar de existir uma justificativa aí para que ela exista, que vem de uma prática que atualmente já não se usa tanto, né? É difícil encontrar assim, editores que vão imprimir todas as histórias para canetar, assim, né? Então, exato. A gente tem, então, Jana, um documento formatado. Eu gostaria só que você subisse um pouquinho para que eu possa visualizar tudo e a galera possa visualizar também. Quando você Deixa eu só aplicou a mostrar uma margem, coisa. acabou que o tab ali ficou a mais, né? Na verdade, a margem e também acho que a fonte, né? Que mudou um pouco o tamanho. Então aqui é simples, tá, gente? É só dar um backspace aqui e deixar ele ajustadinho aqui, ó. Meu nome e o meu pronome, aí o número de backspaces aqui. Se você quiser, você pode até escrever assim só com espaço, depois você vai dando backspace. Uma única coisa que a gente não recomenda é que você dê o espaço mesmo. Tipo, você não faça isso aqui, ó. Dê mil espaço lá, porque daí ele fica. Isso. Então você só conecta ele aqui mesmo, ó. E aí vem e dá um backspace, ele mesmo já vai ajustar backspace ali. Não, dá um tab. O tab, E aí ele já vai ajustar ali, certo? Exato. Vou dar E sim, tirar um tem zoom. algumas coisas que a gente poderia ter feito. Se você segue exatamente a ordem que o Sean lista ali, faz com que no final você já tenha ele prontinho. Mas nada impede de que você vá na tentativa e erro mesmo. Pô, errei isso aqui, deixa eu voltar e tal. É isso, a gente está aqui realmente para guiar vocês e às vezes a gente vai consertar uma coisa, a outra coisa vai sair do lugar. Então, isso acontece, não há problema nenhum. Vocês, novamente, têm sempre aí tem que ter sempre a tranquilidade de que não é uma coisinha ou outra que vai fazer com que a sua história seja rejeitada. Tá? Então, é mais que a gente tenha aí um texto formatado com a cara que os editores costumam ver. Isso. E aí eu vou dar tirar o zoom aqui, só para vocês verem, ó, como ela fica. A história fica bem bonitinha, ela fica com as margens certinhas. Tem o meu cabeçalho aqui indicando, dá um pouquinho mais de zoom, indicando o meu nome, o nome do meu conto e o número da página. Então, se o editor imprimir isso, ou se ele pegar um PDF e alguém tiver imprimido feito o PDF com uma página a menos, ele vai olhar e vai falar, ué, tá pulando da página 7 para a página 9, tem alguma coisa errada. Tá tudo bem bonitinho. Tem um espaço aqui que confortável para ler. De novo, né? Se você colocar o end aqui no final, se essa página terminar aqui, dá para falar, não, realmente o final é aqui, não perdeu nenhuma página. Tá tudo organizado, tá tudo bonitinho, tá tudo pronto
para mandar para a grande maioria dos editais. Então, recapitulando, acho que a gente pode parar de compartilhar a tela, acho que até compartilhar só a gente, para a gente falar as últimas... Mas vamos voltar também só mostrando o nosso site. Talvez você queira dar aí as últimas diretrizes, né? Já com o nosso site aí também sendo visto. Vamos lá. Então, assim, só resumindo, o que a gente vai fazer? Se o edital falar, gente, a gente quer que as histórias estejam na fonte Comic Sans azul número 30, vocês vão fazer Comic Sans azul número 30. Se a revista falar duas opções, ou a gente prefere que vocês usem o formato Chan, vocês vão usar o formato Chan. E se a revista, o edital, a editora, o agente não falar nada, vocês vão usar o formato do Chan. Porque a chance de acertar, como a gente já disse, tem ali uma série de coisas que foram pensadas para tornar a leitura mais agradável. Então a gente não vai inventar roda, a gente não vai ser doido, fazer maluquices, a gente vai usar o formato do Chan. O moderno, que geralmente é o mais indicado e mais usado. Lembrando que no próprio arquivo, o Chan fala que a diferença do moderno pro clássico é, se eu não me engano, a fonte, só que ela é um outro tipo de fonte, é a fonte, eu acho que é a Correia New, nem lembro qual que é. A fonte no formato clássico, né? Ela é aquela fonte que parece a fonte de máquina de escrever, tá vendo? É a fonte Black Type. Oh, caramba. Vai na segunda aí que acho que ele mostra. Isso, é a Times New Roman. Ele fala como a Times New Roman, mas essa aí é a Courier New. Essa é a Courier New que ele usa. Isso. Então, muda a fonte, muda uma outra coisinha, tá? Então, não se desesperem também se vocês tiverem aprendido o formato moderno aqui com a gente e eles pedirem o clássico. As diferenças são pequenas. São poucos detalhes ali, né? Isso. Mas, eu queria falar uma última coisinha também, que é uma dica. Vamos dar a dica aqui como Fantástico Gaiers. Que é o seguinte: o que você pode fazer para facilitar a sua própria vida? Você pode fazer um modelo que você vai fazer toda essa formatação em apenas um arquivo. Você vai deixar ele prontinho. E aí você vai, quando for começar uma história nova, em inglês, para mandar para o mercado anglófono, ou quando for começar a traduzir uma história aí que você já tem, você vai pegar, abrir esse seu modelo que já tem o seu nome, que já tem o número about xxx palavras, você vai deixar ali grifadinho de amarelo, que é o que eu faço, para não esquecer de colocar o número. Você vai deixar o seu cabeçalho grifadinho também com o nome da história ali, para não esquecer de pôr o nome certo. E aí você vai escrever naquele documento, conferir no edital para ver se está tudo certinho, conferir principalmente para ver se ele é anônimo. Se for, você vai remover todas as suas informações. Nome ali no cabeçalho, nome no cabeçalho do documento, nome no título do arquivo e seus endereços, seus e-mails e tudo mais. E aí, fechou. Tá pronto para mandar. Exato. E lembrando que, se vocês quiserem, vocês podem também contribuir aqui com o Chan, né? Deixa lá um muito obrigado, compra um cafezinho aí para ele, porque a gente sabe que a gente está aí também botando bastante material gratuito e tudo mais, então custa, né? A gente sabe que existe um custo assim para a gente estar aqui, um custo de tempo, um custo financeiro também. Existe todo um trabalho, todo um cuidado aqui, e ele não é, esse formato, né, não é uma referência à toa, né? Então, se vocês puderem também contribuir aí com o trabalho do Chan, ele que está sempre atualizando o formato e tudo mais, existe essa possibilidade, que também tem uma parte do site na qual vocês podem doar e tal, então vale a pena dar uma olhada. Tem também, tem PayPal, tem um monte de detalhes. Tem o livro dele aí, se você quiser ler sobre a história de quando ele foi considerado um terrorista sem querer. E aí, Diogo, acho que vale a gente terminar falando o seguinte: a gente está falando do manuscrito para envio para o mercado anglófono, que é o mercado que publica em inglês, né? Geralmente o mercado dos Estados Unidos. E a gente está falando isso por quê? Porque a gente está trabalhando muito de perto com esse mercado, como pessoas que escrevem, a gente está escrevendo e mandando para esse mercado o tempo todo, e a gente está acompanhando a galera que está lá no grupo de escrita, que está querendo mandar, e não está querendo só mandar, está mandando um monte de coisa para o mercado anglófono. Então, pessoal do grupo de escrita,
Beijo para vocês. Beijo para vocês. A gente já falou do formato ali para eles, mas a gente queria compartilhar com mais pessoas que, porventura, queiram explorar. E serve como referência também para eles, né? Então, assim, a gente Uhum. vai estar sempre compartilhando esse vídeo aqui, né? Mas a gente quer realmente que esse vídeo fique acessível aí para todo mundo de forma gratuita aqui no nosso canal. A gente sabe que é uma questão de utilidade pública mesmo, né? Vocês estão mandando histórias lá para fora, vocês querem ter mais chances de publicação e ter um formato certinho ali a ser seguido é sempre uma boa maneira de se apresentar, né? Então, vale a pena ter aí o que a Jana sugeriu, que é o seu documento lá já todo formatadinho, todo bonitinho, você só vai escrever uma história nova, modifica o que você tem que modificar, e aí você já tem ele todo formatado para envio assim que a história estiver terminada. Exato. E se vocês tiverem interesse no mercado anglófono, acho que vale dar uma olhada ali nas nossas iniciativas. A gente tem sempre também turmas e clubes disponíveis aí para o pessoal. Então, assim, tem o Clube Escreve Aí. Lembrando que a gente está fazendo isso daqui em 2024, em julho. Então, vocês estão vendo esse vídeo aí. Mas, neste momento, a gente tem 2 clubes aqui. O Clube Escreve Aí, o Clube de Leitura, Edição e Traição. E a gente tem aí 2 outras iniciativas que são as nossas turmas, o grupo de escrita aqui e o Escreva e Publique Seu Livro, que vai ter início aí muito em breve, tá? Então, temos aí também esses espaços que vocês podem habitar para ter um contato mais próximo com a gente, mas a gente está sempre à disposição aí no nosso grupo do WhatsApp e tudo mais. Então, a gente vai deixar o link aqui para o site do Chan, para que vocês possam baixar o PDF, para que vocês possam ler com calma também. E não se esqueçam que temos outros vídeos aqui à disposição para vocês que estão mandando lá para fora. Tá bom? É isso, dona Jana? É isso. Maravilha, gente. Então, ó, um beijo para vocês. Fiquem bem e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau.